Olá, seja muito bem-vindo à quinta e última aula do módulo 4. E nessa aula você aprenderá noções básicas de fotografia, noções de como você pode e deve utilizar a fotografia em seus projetos. Vem comigo! Uma questão muito importante que te acompanhará no dia a dia é a decisão de utilizar fotografias, ilustrações, texto como imagem, ou ainda misturar os três em um só projeto. Então, a forma como você planeja e incorpora a imagem afeta significativamente o resultado. Alguns clientes terão ideias diferentes sobre as imagens selecionadas ali para representá-los. Talvez eles até enviem as imagens ali junto com o briefing inicial, mas na maioria das vezes a decisão de usar imagem ou não já foi tomada por você. Mas Su, onde eu encontro então aí fotos livres, né, imagens livres para usar em meus projetos? Existem vários bancos de imagens, né, na internet que você pode baixar para uso com as devidas licenças. E esses bancos de imagens podem ser grátis ou não, né? Eles também podem ser pagos. Às vezes a gente precisa de algo muito específico que a gente acaba não encontrando ali nos bancos de imagem gratuitos, né? Então tem muito mais possibilidade de a gente achar esse material nos bancos pagos, certo? Mas se você precisar e querer utilizar os bancos e imagens pagas, você deve colocar isso já no valor daquele projeto específico, por exemplo, você vai pagar só para um projeto, ou então diluir no valor aí de todos os seus serviços, de todas as suas precificações. Mas a gente vai ter uma aula ainda só sobre precificação para você entender um pouquinho melhor, certo? Então, voltando aqui aos bancos de imagens, né? Eu deixei aqui de indicação os bancos de imagens que eu mais utilizo, né? E também são os mais utilizados aí por designers. Eu deixei eles separadinhos aqui na minha tela para mostrar para vocês rapidinho. Vamos supor que a gente esteja fazendo um projeto para a igreja, certo? Então a gente vai pesquisar church. Ah, uma coisa importante aqui. Você pode procurar as suas fotografias, os seus materiais em português, mas é muito mais interessante você procurar em inglês, né? Por quê? Porque a maioria dos designers, dos fotógrafos que disponibilizam aqui os materiais são estrangeiros, né? Então, fazendo as suas buscas em inglês, você tem maior possibilidade de encontrar mais material e material talvez mais qualificado, né? Vamos fazer aqui a nossa pesquisa. Olha, a gente já tem um monte de imagem legal. Essa aqui eu já usei bastante e já vi muito por aí também, viu, gente? Olha que legal essa. Um show, né? Gospel. Olha que legal. Para ceia, né? Talvez um culto de jovens, um culto de oração. Tem bastante coisa legal aqui mesmo, gente. Vale a pena vocês entrarem para pesquisar, tá bom? É unsplash.com, mas eu vou deixar aqui na descrição também os links. Mas eu vou deixar aqui também na descrição os links, tá bom? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Depois nós temos aqui o Pixels. Eu também utilizo muito esse site. Vamos supor então que a gente esteja fazendo um projeto de hamburgueria. A gente procura food. Eu procuro sempre em inglês, sempre. Eu sempre encontro muita coisa legal fazendo as minhas pesquisas em inglês. Eu indico fortemente que vocês também tentem. Olha que legal essa imagem aqui, ó. Muito legal mesmo, gente. Ó.
E são fotos mais conceituais, né? Mais ali para o lado artesanal mesmo. Então dá para utilizar em projetos de hamburgueria artesanal, né? Uma hamburgueria ali mais requintada, algum cliente mais requintado que chegue até você. É muito legal mesmo, ajuda bastante. E são fotos devidamente licenciadas, você não vai ter problema nenhum utilizando essas fotos do que simplesmente vir aqui no Google e pesquisar. É claro que a gente também encontra material aqui, mas presta muita atenção que esse material pode ser de uma empresa específica e não licenciado para o uso, tá bom? Você pode trazer um problema para você e para o seu cliente se você utilizar um material não autorizado, tá bom? Fuja das pesquisas do Google, gente. Só se não tiver mesmo outra opção. Mas aí você faz as buscas da melhor forma e consciente, tá bom? Vamos voltar aqui então. Depois a gente tem o Pixabay. Eu uso muito, uso com força. Eu uso demais aqui o Pixabay. Vamos supor então que a gente tem um projeto agora, sei lá, uma loja de roupa, vai, fashion. A gente vai ter aqui então modelos interessantes representando ali alguma roupa, algum estilo de roupa, né? Cabelo. Olha essa que legal. Olha que interessante. Dependendo do conceito, né, do seu projeto, essa foto aqui pode ser bem interessante. Tem muita coisa mesmo, gente. E aqui no Pixabay também tem a opção de vídeos, né? Que eles lançaram aí recentemente, que eu ando utilizando muito também em meus projetos digitais, né? Stories e tudo mais. Por exemplo, eu fiz um projeto para uma marca de água, né? Achei, gente. Eu esqueci como eu tinha pesquisado, mas eu fiz esses dias um projeto, né, de uma marca aí de água e eu utilizei um vídeo daqui. Foi muito legal. Tem no mercado fazendo a busca, ó. Tem bastante coisa mesmo, só que aqui trouxe pro pago, né? Ah, é porque eu tô aqui embaixo, desculpa. Eu utilizei o gratuito mesmo. Mas depois vocês podem fazer uma pesquisa ampla aqui, tem muita coisa mesmo, tá bom? Depois a gente tem o depósito de fotos. Aqui já é um material pago, mas é um material de qualidade pago. E aqui a gente tem até mesmo ilustrações, né? Talvez você precise de um vetor, de algum elemento específico, ó. Vale a pena mesmo. Depende aí do seu orçamento, né? Do seu propósito, mas vale muito a pena mesmo, tá bom? E por fim a gente tem o estoque, né? Também é pago e tem muita coisa legal, muita coisa mais exclusiva, mais específica, certo? Vamos voltar lá para nossa aula, só para eu explicar mais uma coisinha para você. Se o seu projeto for muito grande ou você precisar aí de foto muito específica, como fotos arquitetônicas, por exemplo,
não deixe de buscar um profissional fotográfico, né? Um fotógrafo aí para te auxiliar nesse projeto. Mas, Su, eu não tenho dinheiro, né, ou condições ainda de contratar um fotógrafo. Então, quando você encontrar esse cliente, não tenha medo de cobrar um valor justo, né? Um valor justo e que permita que você tenha liberdade para criar um projeto sensacional e dentro, literalmente, do que o cliente precisa, tá bom? Então, quando esse cliente aparecer para você, e vai, antes de você passar o seu orçamento, claro que você vai fazer a pesquisa ali, né, básica de tudo que ele quer, de entender ali o que ele quer, né, o que precisa ser feito. Aí então, você reúne todas essas informações e, por exemplo, no caso aqui, você vai precisar de um fotógrafo, você entra em contato com algum fotógrafo aí de confiança da sua cidade, né? Ou algum outro que você confie, entende o valor dele, o prazo, e assim então você vai conseguir entregar um projeto único e que vai resolver ali a dor do seu cliente, né? E ainda não te deixando no prejuízo. Você vai lucrar com isso, porque você pesquisou antes de passar o valor. E uma última dica aqui é você criar o seu próprio banco de imagem. Como assim, Su? Você pode alimentar o hábito de colecionar todas aquelas imagens que te chamaram a atenção quando você caminha por aí, quando você viaja, até mesmo quando você vai trabalhar, né? Hoje em dia a gente tem dispositivos com muita qualidade que nos permite registrar ali, sair tirando foto de tudo que a gente bem entender. Fotografe tudo que te chamar a atenção, de forma positiva e também de forma negativa. Leve em consideração aqui tudo que você julgar útil e que dê para utilizar em projetos futuros, né? Por isso, seja estratégico aqui, porque não adianta você coletar um monte de foto que não dá para usar depois nos seus projetos, né? Então, vai ser um serviço perdido. Sempre que você tira foto, pensa sempre no melhor ângulo que você poderia utilizar em algum material criativo, né? Em algum impresso ou até mesmo digital. E também pense se for aquele, por exemplo, um objeto, tire uma foto dele de forma que dê para remover o fundo, né? Ou que seja mais fácil de remover o fundo. Isso vai te ajudar muito em projetos futuros, porque você pode procurar esses itens ou essas imagens depois e não encontrar mais. Esse hábito é muito produtivo, que tem me ajudado muito e eu espero que te ajude também. Ah, Su, mas eu não tenho espaço, né, para ficar armazenando todas essas fotos, todos esses materiais. Gente, hoje em dia, né, a gente tem aí tudo facilitado, principalmente no digital. Então, você pode muito bem coletar essas informações, essas imagens e colocar na nuvem, né? Dessa forma, é até mais fácil para você conseguir encontrar em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, né? Na nuvem ali, logando com a sua senha. É muito mais simples, gente, facilita vidas. Você pode armazenar no iCloud, no Google Drive, no OneDrive, né, que é a nuvem ali do próprio Windows, ou ainda você pode manter um álbum privado no Facebook só para esse fim. Uma outra opção é você armazenar suas fotos no Flickr, né? Mas o que é Flickr? Pelo amor de Deus, o Flickr é um site, né? Literalmente para armazenamento de fotos. Então aqui também é uma grande opção para você. Só que de um tempo para cá, eles incluíram assinatura, né? Mas de qualquer forma, você pode começar aqui de graça com um limite de até 1.000 fotos, gente. Até 1.000 fotos de graça é muita foto, né? Dá para utilizar tranquilamente. E uma coisa óbvia, mas que muita gente deixa passar, até mesmo por preguiça, é organizar ali a sua coleta, as suas imagens por temas, né? Organizar seus álbuns ali, pastas, né? Por temas, porque isso facilita muito, gente, uma busca futura. Imagina, por exemplo, você ter que procurar algo muito específico entre 1.000 fotos. Você ia demorar muito, né? Ia perder muito tempo nisso. Então é muito interessante aqui você já ir organizando desde a primeira coleta por pastas e temas, né?
Por exemplo, você pode fazer uma pasta da natureza, uma pasta só para objetos, uma pasta só para comida, uma pasta só para arquitetura, né? Onde ali você pode coletar construções aí pela sua cidade, em viagens. Isso com certeza vai te ajudar muito e economizar muito tempo aí nos seus projetos, certo? E como você já sabe, o meu intuito aqui, a minha missão é que ao final desse curso você saia completamente qualificado com uma base sólida aí para que você consiga se posicionar corretamente como um profissional desde o início e que você alcance as primeiras vendas e os primeiros clientes qualificados. Exatamente por isso, que eu deixei aqui para você também um checklist para seleção de imagens, um checklist funcional para você não perder tempo. Então, aqui, em primeiro lugar, você vai definir estilo e tema. Você define o estilo antes de buscar a imagem, né? Fazer a compra de imagens ou busca por um profissional fotográfico. Não há problema aqui em se inspirar pelas imagens que você encontrar na sua pesquisa, mas defina o estilo antes de finalmente decidir a imagem escolhida. Dessa forma, você ganhará tempo e evitará que você tenha um retrabalho. E dependendo da situação, evitará que você gaste com a imagem errada. Não tem nada pior que você gastar o dinheiro do orçamento na imagem errada. Então, fica atento aqui. Em segundo lugar, você vai definir o orçamento e o cronograma, né? Então, certifique que a sua solução está dentro do cronograma e que é realista dentro do prazo estipulado. Considere também idade, gênero e fatores socioeconômicos do seu público-alvo. Quem verá esse material, né? As imagens de uma marca de adolescentes, por exemplo, podem e devem ser descontraídas e com apelo jovial. Mas as imagens usadas para um escritório de advocacia devem ser mais contidas, certo? E depois aqui você vai entender o prazo de validade. Isso também influencia muito na sua escolha da imagem para o seu projeto, né? Por exemplo, as imagens para um panfleto podem ser transitórias, né? Elas podem funcionar apenas no momento. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, a produção de um livro caro, com potencial de vendas para os próximos 10 anos, sabe? Essa imagem precisa ter uma relevância duradoura. As pessoas que ver daqui 10 anos precisam entender e se identificar com ela, tá bom? Ela precisa ser atemporal. É muito interessante você pensar nisso. Em quarto lugar, aqui também, você precisa analisar a questão da clareza das informações. Por exemplo, as imagens para um artista, influencer, pode até conter um teor obscuro, alegre, melancólico, ou até mesmo subentendidas, subliminares, né? Mas as de um manual, por exemplo, um manual técnico, talvez, de um desenho técnico de uma máquina para uma empresa, deve ser clara e didática, certo? Em quinto lugar, aqui a gente tem critérios para o uso em seu design. Você precisa de uma imagem recortada ou de uma imagem quadrada na página, né? E ela será em preto e branco ou colorida. Isso também vai economizar muito tempo aí no seu processo de criação. E se possível, claro, faça você mesmo. Você consegue criar essa imagem sozinho? Ou você já coletou essa imagem, como a gente viu uns minutinhos atrás, né? Isso pode poupar muito tempo de procura ou contratação de profissional, certo? Chegamos ao fim, então, de mais uma aula, de mais um módulo, mas não acaba por aqui, não. Tem ainda muito conteúdo legal, muito mindset legal para você construir aí, a sua base sólida para sua carreira, tá bom? O próximo módulo, então, é um dos mais importantes também, e você vai aprender tudo sobre tipografia e sobre cor. Te vejo lá, hein?